Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muita gente interessante para conversar aqui com a gente. E hoje eu estou recebendo uma convidada, pessoal. Vocês não têm ideia do tanto de assunto interessante que a gente vai conversar aqui hoje, né, Elia? Exatamente, é um prazer estar aqui, Sene. Meu nome é Elia Bruna Cabral, eu sou economista e especialista em investimentos. E hoje a gente vai abordar diversos assuntos, desde taxas de juros até a parte de investimentos. Muito legal, porque assim, hoje a gente vê que essa taxa de juros ela está oscilando. Todo mês o Banco Central, o Copom, solta um acréscimo aí na taxa de juros e às vezes algumas pessoas não conseguem entender esse impacto da taxa de juros no cotidiano delas. Exatamente. A taxa Selic, para quem não conhece, é a taxa básica de juros da nossa economia brasileira. E ela impacta diretamente no bolso de qualquer pessoa, desde a parte de investimentos até a parte de um empréstimo, de um financiamento. E essa taxa, ela é muito interessante porque ela aumenta o valor do crédito e diminui o valor do crédito. Então, se a gente tem uma taxa de juros muito alta, automaticamente o crédito também ele é mais alto. E o que acontece quando o crédito está mais alto? Ele reduz o consumo. Então, a taxa Selic ela é como um termômetro para controlar a economia, principalmente a inflação. Quando essa taxa ela cai, ela automaticamente faz o crédito ficar mais barato. Então, estimula as pessoas a estarem consumindo. Quando as pessoas consomem mais, se não aumentarem a produção no mesmo ritmo, o que acontece é aumentar a inflação demais. Então, essa taxa ela tem que ficar oscilando. Ela tem que subir, ela tem que cair para controlar a economia. Não, e ela está diretamente relacionada a essa parte de consumo e também aos investimentos, né? Porque a gente percebe que tem vários investimentos. Para quem já tem o costume de investir, entra lá nas corretoras, tem vários investimentos que estão atrelados à Selic. Então, esse valor ele também interfere diretamente aonde o investidor vai alocar o dinheiro dele na economia, né? Exatamente, porque quando essa taxa ela está muito alta, muitas pessoas enxergam como um cenário de crise. E é realmente um cenário de crise na economia. Porém, nos investimentos é um momento de oportunidades, tanto na renda fixa, que você tem diversos investimentos atrelados à Selic, quanto na renda variável. Porque o que acontece com a renda variável quando essa taxa está alta? A renda variável ela tem uma desvalorização muito grande. Então, você tem oportunidade de investir em ativos sólidos, ativos que têm potencial de crescimento ao longo do tempo, com um valor muito baixo, porque ele teve uma desvalorização. Então, é onde você consegue alavancar o seu patrimônio, ter um retorno um pouco melhor, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Nossa, muito, muito interessante. Mas, Elia, como que surgiu as finanças na sua vida? Porque você foi falando, a gente já entrou no assunto super interessante. Mas como que começou essa trajetória no mundo dos investimentos, no mundo financeiro? Em 2017, eu comecei a estudar investimentos, estudar finanças, porque eu sempre enxerguei investimentos e finanças como potencial para poder transformar a minha vida e transformar a vida de outras pessoas. No começo era apenas um hobby. Como a gente estava comentando antes de iniciar o podcast, eu comecei em engenharia civil e na mesma época eu comecei a estudar investimentos, comecei a estudar finanças e depois eu decidi transformar o meu hobby em uma profissão. Um amigo chegou em mim e falou assim: Elia, você estuda tanto investimentos, você só lê livros de investimentos, você só fala sobre isso, por que você não ensina outras pessoas? E foi quando eu decidi montar a minha consultoria e hoje eu tenho a consultoria financeira e também trabalho nessa área. Nossa, que legal. Então, assim, você é formada em engenharia. Eu fiz engenharia até o 4º ano e depois eu decidi fazer a minha transferência para economia. Para economia, aí você se formou em economia. Exatamente. Nossa, eu já reparei que tem várias pessoas da área da engenharia que vão para o mercado financeiro. São muitas pessoas da área da engenharia que vai para a economia. Nossa, é muito interessante. E aí você iniciou a sua trajetória como consultora financeira e aí você abrange essa parte de investimento também. Nessa sua trajetória como consultora, qual é a principal dor que acontece ali no dia a dia que as pessoas chegam para você? É a falta de organização financeira. Eu acho que primeiro vem a organização e depois os investimentos. E a maioria das pessoas, elas são desorganizadas com as finanças. Ela não consegue fazer um planejamento para poder consumir bem
fazer uma distribuição salarial de quanto ela vai destinar para um gasto fixo, para um gasto adicional. Às vezes ela gasta muito com gastos supérfluos, que para ela é considerado normal. Ou então a pessoa ela tem até uma culpa em consumir. Ela não sabe quanto ela destina para gastos adicionais e ela acaba gastando... Às vezes ela até está gastando dentro do limite, mas ela fica com a culpa. Será que eu estou gastando a quantidade certa? É como se você fosse fazer uma viagem sem nenhum planejamento e você gasta o seu cartão de crédito de forma desordenada e aí depois você fica com aquela consciência pesada. Fica se culpando. Se por que culpando. que eu gastei? E às vezes, pela falta de planejamento, a pessoa até acaba adquirindo dívidas. Uhum. Não, e a gente vê várias notícias que os brasileiros, eles estão endividados, né? Então, a gente consegue perceber que o brasileiro médio, ele tem uma dificuldade muito grande quando o assunto é finanças, né? Eu, pelo menos, assim, observo que o assunto finanças dentro das famílias, hoje em dia, é um pouco mais... Claro, assim, querendo ou não, o papel do consultor financeiro, ele vem ajudando isso, né? Produzindo conteúdo, as redes sociais também ajudam a disseminar esse conhecimento. Mas eu percebo que o papel de conversar sobre finanças dentro de casa é ainda um desafio, porque eu, pelo menos, na minha família, a gente não era um assunto assim tão comum. Você precisa investir, você precisa ter várias fontes de renda. Então, assim, era sempre assim, não pode... Economia sempre tem, não gasta demais. Mas esse assunto financeiro, de maneira mais ampla, ele sempre foi muito escasso. É um tabu muito grande dentro das famílias, dentro das escolas. Muitas pessoas não comentam. Os pais, às vezes, eles são totalmente desorganizados. E, às vezes, os filhos acabam crescendo com algumas crenças sobre o dinheiro. É aquela questão do pai falar assim, dinheiro não nasce em árvore. E aí, a criança cresce com aquela crença e vira um adulto com crenças negativas sobre o dinheiro. E aí chega no momento de adulto que ela tem que ter a consciência de mudar aquelas crenças, pensar que o dinheiro ele não é limitado, que você pode sim adquirir mais dinheiro com sabedoria, que dinheiro ele é para todo mundo, que ele é abundante. Só que a pessoa tem que se conscientizar, tem que fazer uma organização financeira, tem que saber que dinheiro não é de se jogar fora, que você tem que se planejar para conquistar o que você quer. E hoje existe organização financeira, existe investimentos específicos para cada objetivo seu. Não, e você falou um ponto que eu vejo assim, que é muito, muito interessante, que é você se organizar para adquirir as coisas. Eu vejo que nos jovens e pelas redes sociais, as pessoas elas antecipam muito esses sonhos de coisas que elas desejam ter, às vezes de um carro, de um apartamento, e aí acaba entrando em dívidas e às vezes esses sonhos se tornam um pesadelo. Como que você diria para essas pessoas que têm alguns sonhos como casa, apartamento e tendo em vista o cenário econômico do Brasil, 15% de Selic, adquirir esses sonhos de maneira não planejada vai sair muito mais caro. Como que uma pessoa média, média eu digo assim, um brasileiro médio que não é rico nem pobre, ele pode se organizar para adquirir essas coisas? Eu falo assim, para não seguir padrões sociais. Porque o padrão social é você, para todo mundo, é você fazer uma faculdade, é você casar, ter filhos, e se você casa e tem filhos, você já quer uma casa, você já quer um carro. E a maioria das pessoas fazem isso sem planejamento. Vai comprar uma casa, não verifica como está o crédito, não verifica se aquele é um bom negócio para ela. Não verifica também a questão da localidade, se ela quer continuar morando naquele local por muito tempo. Vai comprar um carro, também faz isso sem planejamento. Então, tudo tem que planejar. Então, é não seguir padrões sociais. É você identificar o que cabe dentro da sua realidade naquele momento e você se planejar conforme aquilo. Várias pessoas acabam fazendo as coisas por essa pressão social. Exatamente. Só que não seguir esses padrões é um pouco difícil. É difícil e muitas das vezes a gente quer realmente ter um carro melhor, uma casa melhor, mas às vezes aquele não é o momento adequado. Às vezes é o momento de você investir no seu negócio, às vezes investir em outras coisas, para depois, lá na frente, você às vezes ter uma casa ainda melhor do que a que você adquiriu agora, ter um carro ainda melhor. E você vai falando e assim vem várias coisas, porque esse assunto financeiro eu acho muito, muito interessante. E a gente tem que pensar também, e é uma das coisas que eu penso bastante, eu acho que é onde o seu papel como consultora financeira para ajudar
as pessoas, ajudar a gente a fazer isso é planejar o melhor momento, porque hoje a gente está com saúde para poder trabalhar e pagar essas contas que a gente está adquirindo, mas e qual é o plano B? Né? Se acontecer alguma coisa, eu estava vendo esses dias uma notícia de vários apartamentos que estavam indo em leilão. Então, assim, é uma dívida extensa, né? Então, você tem que ter um planejamento, tem que ter uma reserva para se acontecer alguma coisa, para você não perder aquilo que você está conquistando. Você consegue auxiliar hoje a fazer esse planejamento, essas reservas dentro da consultoria financeira? É um papel do consultor financeiro também, nesse sentido? Exatamente. Tanto para poder fazer uma construção de patrimônio para o médio e também para o longo prazo. Porque a maioria das pessoas, tanto na aposentadoria, que as leis sempre estão mudando e muitas pessoas às vezes não conseguem se aposentar hoje em dia, e lá na frente vai ser muito pior, porque eu imagino que a gente ainda é nova e lá na frente vai ser difícil a gente aposentar. Talvez a gente nem aposente. E a construção de patrimônio é exatamente para isso, para te proteger lá na frente, te dar uma qualidade de vida, para você conseguir manter o seu padrão de vida. Hoje em dia, a maioria das pessoas se aposentam e não consegue manter o padrão de vida. Porque a média da aposentadoria hoje é R$ 1.700. R$ 1.700 a gente não consegue nem pagar as medicações se a gente for pensar se isso fosse lá na velhice. Nossa. Não, e assim, eu penso sempre nisso, eu penso o quanto que vai ser dolorido, porque daí você é acostumado a ter um padrão de vida. Aí, na velhice, você vai ter mais tempo, porque você não vai, teoricamente, trabalhar tanto. Ou talvez, para poder manter o padrão, mesmo assim, mais de idade, você vai ter que continuar trabalhando e não vai conseguir manter. Então, você vai ter um sofrimento numa fase que era para você desfrutar. Para você desfrutar. E tudo isso são escolhas que a gente está construindo hoje. Então, se a gente pensar de maneira, assim, a longo prazo... Porque, assim, por exemplo, as pessoas falam, mas eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Mas a probabilidade é que você esteja. E se você estiver, você vai querer ter uma vida ruim. Então... esse ponto ele é muito interessante, porque é exatamente isso. Você tem que planejar para quando você chegar na sua aposentadoria, você conseguir ter uma qualidade de vida boa ou manter a sua qualidade de vida. Exatamente, porque hoje em dia muitas pessoas continuam trabalhando não porque querem, mas por necessidade. Porque a aposentadoria não consegue suprir. Quando ela consegue se aposentar? Porque a aposentadoria ela é como se fosse uma pirâmide. O sistema funcionava muito bem lá atrás, porque tinha mais pessoas pagando benefício e menos pessoas recebendo. Só que a taxa de natalidade, ela cresceu muito. E hoje em dia, a tendência são as pessoas ficar mais idosas, ter mais idosos e menos jovens contribuindo. Então, se tem menos pessoas contribuindo e menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo, a probabilidade é que não tenha recurso para a pessoa se aposentar, para todo mundo. E esse é um dos erros que a gente vê que as pessoas cometem, não pensar na aposentadoria. Mas quais são os outros erros que você vê que as pessoas cometem que eles poderiam ser evitados? É o erro da organização financeira, do planejamento financeiro. Talvez você fazer um planejamento de um casamento, fazer o planejamento de uma viagem, você fazer o planejamento da compra de um imóvel. Todas essas questões dos padrões sociais, como a gente tinha falado. Entendi. São as pessoas tentar seguir padrões sociais sem se planejarem. Tudo é planejamento. E eu vejo que algumas pessoas, elas até começam a criar esse planejamento, começam a anotar os gastos, mas no longo prazo ela não consegue manter uma rotina assim de organização. E você, como consultora, teria alguma dica para dar para a gente, assim, como manter essa rotina de organização para a pessoa atingir esse patamar para começar a investir? É a pessoa ter visão de longo prazo. As pessoas hoje em dia são muito imediatistas. Então, ela começa a fazer um investimento, começa a fazer uma organização e ela já acha que vai resolver tudo. E não é assim, é no longo prazo. É você ter constância, você talvez voltar e revisar suas metas ali de 6 meses, enxergar se aquilo que você enxergava ali no passado e você planejou ainda faz sentido para você ou não faz. Porque às vezes a gente faz um planejamento hoje, a gente não quer mudar ele, mas a gente tem que ver que às vezes o destino final é o mesmo, mas a gente tem que mudar a rota no meio do caminho. Se a gente não mudar a rota, a gente fica parado. E aí é voltar e revisar essas metas, revisar esse planejamento, ver se ainda faz sentido aquilo que você planejou lá atrás. E ir ajustando, porque eu falo assim que não existe receita de bolo no mercado financeiro.
Não existe receita de bolo nas finanças. Para cada pessoa funciona uma coisa e você tem que ir ajustando conforme a sua realidade. Não, e você foi falando assim, para cada pessoa uma coisa, porque assim, um dos discursos que eu mais escuto é sempre assim, não, eu vou me organizar financeiramente quando eu ganhar mais dinheiro. Então assim, eu não me organizo agora porque eu ganho pouco dinheiro. Isso existe mesmo? Ou não? Isso é uma ilusão que a gente cria para se justificar para não estar fazendo aquilo que precisa ser feito. Existe um nível que a pessoa precisa atingir para começar a se organizar ou não? A pessoa ela já tem que começar a ter disciplina desde ganhando pouco. Se ela não consegue planejar o pouco, dificilmente ela vai conseguir planejar o muito. Então, tem pessoas que ganham muito pouco e conseguem construir patrimônio. Tem pessoas que ganham muito dinheiro e são totalmente desorganizadas, que vão criando dívidas e quando você vai ver, a pessoa acaba não tendo patrimônio líquido, acaba não tendo dinheiro reservado, acaba não tendo reserva de emergência. Se acontecer alguma coisa, a pessoa acaba ficando mão, mais endividada ainda. Nossa, você foi falando, me lembrou. Tem até uma história naquele livro, A Psicologia Financeira, que conta exatamente uma história dessa, que tinha um frentista de posto que ele faleceu, não tinha herdeiros, e ele deixou um patrimônio milionário para doação, e enquanto tinha um outro cara que era super rico, aparentemente, né? E não finalizou a vida assim com dívidas e não tinha patrimônio nenhum. É muito interessante, porque é muito mais o comportamento e a ação do que o volume de dinheiro que você tem. Exatamente. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não sabe administrar o dinheiro dela e vai chegar um momento que vai acabar. Porque ela vai adquirindo tantas dívidas que chega uma hora que foge do controle. E a questão também da reserva de emergências. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dívidas, eu pago minhas contas tudo em dias, mas se você for ver a vida financeira da pessoa, a pessoa não tem uma reserva. E se acontecer algum acidente com ela, acontecer algum imprevisto, se ela tiver que parar de trabalhar, será que ela consegue sobreviver ali uns 6 meses? Às vezes, muitas das vezes, não consegue. Nossa, verdade. Porque às vezes, tipo assim, ganho X, gasto X. Porque tem gente que ganha X e gasta 2X, é o endividado. Aí tem uma pessoa que ganha X, gasta X, e o ideal é a gente ganhar X e gastar menos X, né? Guardar sempre um pouquinho ali e ir construindo. E aí a pessoa, ela já conseguiu se organizar, guardar um dinheiro, fazer esse planejamento e a reserva. E aí a gente vai para os investimentos. O que a pessoa precisa saber para entender o mínimo de investimentos, até para contratar um consultor de investimentos, um consultor financeiro para apoiar ela? Porque a gente tem vários tipos de pessoas que nos acompanham e nos assistem. E aí a gente tem pessoas que estão nesse nível, assim, que consegue poupar, mas ela não sabe para onde direcionar esse dinheiro e ela não... Então, eu acredito que o melhor caminho seja contratar profissionais como você. Só que, às vezes, ela nem sabe conversar ou entender aquilo que você está explicando. O que é o básico que a pessoa precisa entender quando o assunto é investimento? Por isso que eu falo assim que as pessoas nunca devem pular degraus. Tudo é você ir por partes. Então, o primeiro passo é você ter organização financeira. Se você quiser aprender sozinho, tem como você aprender sozinho. Se você quiser buscar a ajuda de um consultor, tem como você buscar a ajuda de um consultor. Só que o primeiro passo ali é você ir pelo mais fácil, o mais básico. Igual você vai primeiro numa renda fixa, busca o conhecimento da renda fixa, depois você vai para a renda variável, vai primeiro pelos mais simples, os investimentos mais simples, depois você vai buscando conhecimento em outros tipos de investimentos. Foi para a renda fixa... Tem diversos tipos de investimentos, cada um com uma característica diferente. Então, vai pelos mais simples primeiro, entende como que funciona, faz a aplicação na prática e depois você vai para a renda variável e começa pelos mais simples também, é um degrau. E a renda fixa nem sempre é fixa, né? Porque... Não é fixa. Eu sempre, às vezes, estou conversando e falo, não, tem renda fixa. Aí depois a pessoa, mas a renda fixa não é fixa. Porque tem essa variação ali, né? Você poderia explicar pra gente melhor por que a renda fixa não é fixa? A renda fixa, a gente tem 3 tipos de investimentos dentro da renda fixa. A gente tem os pós-fixados, que são investimentos que acompanham algum indexador, que seja a taxa Selic, que seja o CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário.
A gente tem os investimentos são pré-fixados. Os pré-fixados, você fixa no momento do investimento o quanto você vai receber no vencimento. Mas você só recebe aquela taxa se você levar até vencimento. Se você não levar a vencimento, você tem uma atualização diária nos preços dos ativos e acaba sofrendo de marcação a mercado. Então, você pode ter uma valorização ou uma desvalorização naquele ativo. Então, a gente fala que os pré-fixados, eles são investimentos um pouco mais arriscados que os pós-fixados. Mas também você tem uma probabilidade maior de retorno financeiro, principalmente agora que a taxa Selic está mais alta, você consegue fixar taxas mais altas para você ter uma rentabilidade melhor. E a gente tem investimentos de renda fixa que são indexados à inflação. Esses indexados à inflação, ele rende a variação da inflação mais uma taxa pré-fixada. E cada um desses investimentos, eles têm uma característica diferente. E além desses indexadores e a forma que você vai receber o seu investimento, também tem um emissor. A gente tem um emissor que é o governo, a gente tem um emissor que é o banco, a gente tem um emissor que é a empresa. E cada um tem uma característica diferente, tem um risco de crédito diferente. Então, no momento de investir, você tem que entender para quem que você está emprestando o seu dinheiro, porque a renda fixa são empréstimos que você realiza em troca de juros. Então, você está emprestando o seu dinheiro. E é a mesma situação de você emprestar o dinheiro para dois amigos. Um que você confia e outro que você não confia, que você sabe que não vai te pagar. Aquele que não vai te pagar, provavelmente vai te oferecer um juro um pouco melhor. Então, no momento do investimento, você tem que se perguntar, compensa eu investir nesse ativo? Compensa eu emprestar dinheiro para essa pessoa, no caso? Entendi. E é essa análise que, às vezes, as pessoas, de maneira leiga, por estarem começando, não conseguem perceber esses detalhes, né? Que esse detalhe é muito interessante do emissor, que você falou, eu nunca tinha parado para pensar por que alguns têm a taxa tão diferente. O emissor, ele é muito relevante, apesar de todos terem alguma aprovação ali da CVM, dos órgãos, o grau de risco de cada um é diferente. E esse é o papel do consultor, que é apoiar e entender esses graus de riscos também. Exatamente, porque tem pessoas que realizam investimentos olhando apenas a taxa. E às vezes a taxa nem sempre ela é muito boa porque o investimento é bom. Às vezes a taxa está muito alta porque oferece um risco ali por trás. Porque sempre que a gente fala de investimento, a gente tem que olhar risco e retorno. O risco ele sempre é acompanhado do retorno. Se o retorno ele está muito alto, provavelmente o risco também está muito alto. Às vezes a gente fala assim, um tesouro Selic, que é um investimento de um título público do governo, ou um CDB de um grande banco, ele está pagando a taxa muito baixa. A gente indica isso para reserva de emergência. São investimentos que a gente indica também para objetivos de curto prazo. Só que as pessoas não veem que é porque tem uma segurança muito alta. E reserva de emergência não é apenas para você ter rentabilidade. Reserva de emergência é para você se proteger e proteger o seu poder de compra. Nossa, muito legal. E Elia, você também presta consultoria financeira para empresas? Apenas pessoa física. É apenas pessoa apenas física. Pessoa... Mas na pessoa física, qual é um cenário assim de... que você fala assim, a pessoa tá desorganizada e ela começa por aqui. E também a parte de finanças de casais. Tem muita diferença de um planejamento individual de uma pessoa solteira para um planejamento de um casal? Quais são esses aspectos que a gente tem de diferença ali? Primeiro passo é você ter clareza. Clareza de toda a sua situação financeira. Então, é você ter clareza do que você ganha, do que você gasta, do que você tem de despesa fixa, do que tem de despesa adicional, quanto que você vai direcionar para investimentos, o que você tem de dívidas, como que você vai negociar essas dívidas caso você tenha. E quando a gente fala de casal, a gente fala de duas pessoas que acabam se tornando uma. Então, elas têm que unir o orçamento das duas para ver o que ela vai construir de patrimônio lá na frente. E quando são duas pessoas, é até mais fácil ela fazer um planejamento para a construção de patrimônio no longo prazo. Nossa, até nisso os casais saem na frente. Saem na frente. É porque assim, você une dois orçamentos, mas você também une duas rendas, duas perspectivas de crescimento. Então, fica muito mais fácil mesmo, faz total sentido. Exatamente. Às vezes, um dos casais ganha menos, mas outro ganha mais e consegue suprir ali para a construção de patrimônio. Nossa, muito interessante. Porque daí,
E aí, muito interessante, mas também pode ter alguma divergência. Às vezes, um é mais gastador do que o outro. Então, assim, é importante o casal também conversar. Tem que entrar em um consenso. Não pode ter a mente fechada para conversar sobre finanças. É a mesma questão que falamos sobre família. Família tem muito tabu, às vezes, de conversar sobre finanças com os filhos. E os filhos acabam se tornando indisciplinados financeiramente. E os casais da mesma forma. Às vezes tem casais que não conseguem compartilhar a vida financeira um com o outro. Nossa. E acabam criando uma discórdia. É aí que entram muitas situações ruins dentro do casamento. Às vezes até chega aí um divórcio, né? Nossa, e você já presenciou alguma situação assim desafiadora com atendimento de casais? É a questão de um não aceitar. Às vezes um não querer aceitar fazer uma organização financeira, o outro querer mais que o outro, porque eu acho que é um conjunto. Quando é um casal, os dois têm que estarem dispostos à mudança. Interessante. E como que esse gosto pelas finanças, ele surgiu naturalmente ou você teve alguma influência familiar? Porque você vai falando assim com tanto gosto, tanta propriedade, que eu fico pensando assim, de onde veio essa vontade, esse desejo? Se foi natural ou se teve alguma influência? Eu cresci em um ambiente que eu via muitas pessoas ao meu redor, tanto familiares quanto amigos, que eram totalmente desorganizados com o dinheiro. E eu falei assim, eu não quero ser desorganizada financeiramente também. Eu não quero ter as mesmas consequências que as pessoas que eu vejo têm. Então, eu quero buscar conhecimento. E eu falo assim que o conhecimento ele é libertador. Você tem que ir atrás do conhecimento para você conseguir construir qualquer coisa na sua vida. E foi quando eu decidi estudar investimentos e finanças. Aí, como eu te falei, primeiro eu fui por hobby e depois virou minha profissão. Nossa, muito, muito legal. E assim, Hélia, você hoje mora em Rio Verde e atende pessoas do Brasil inteiro. Exatamente. Meu atendimento ele é 100% online, então eu faço atendimento de pessoas aqui de Goiás, de fora também. Ai, que legal. E como funciona? Porque assim, eu sempre vejo o pessoal falando de consultor financeiro, eu vejo na internet também alguns patrocinados, algumas coisas, mas eu nunca entendi muito bem como que funciona um atendimento de um consultor financeiro. É abrir o extrato e olhar mesmo lá o que a pessoa está gastando? É assim que funciona na prática? Depende muito da consultoria. Tem diversos tipos de consultoria. Hoje eu sou uma consultora autônoma. E o meu papel é fazer o planejamento financeiro. Cada pessoa me procura com um objetivo diferente. Tem pessoas que às vezes vai fazer um planejamento financeiro, quer se organizar financeiramente. Então, eu tenho que entender quais são as despesas daquela pessoa, se ela está direcionando o dinheiro da maneira correta, para eu fazer uma orientação correta, tanto da distribuição salarial dela, quanto dos investimentos, conforme os objetivos financeiros específicos dela. Entendi. E assim, tem várias questões assim de pensamento de riqueza que a gente fica, né? Assim, hoje em dia, com a internet, a gente começa a olhar para as pessoas e achar que todo mundo é meio rico. Só que essa questão do pensamento, você acha que ele tá errado, tá certo? Como que faz pra gente alinhar esse pensamento de riqueza, se isso existe mesmo ou se é meio que um papo furado, o que importa é a prática mesmo. Alinhar esse pensamento e essa mentalidade com a prática financeira para a pessoa crescer e ter esse patrimônio. Não sei se... Eu penso que a mentalidade, ela influencia bastante. Porque a mentalidade, se você não acredita que você é capaz, você realmente não vai ser capaz de conseguir aquilo. E tem muitas pessoas que ficam no limite e falam assim, eu não consigo ganhar mais dinheiro. E a pessoa realmente age daquela forma, então ela continua tendo resultados negativos pela forma de pensar dela. Pelas crenças limitantes, como falamos. E também tem a questão de você não acreditar em tudo que você vê na internet. Tudo que você vê no palco das pessoas. Porque a pessoa, ela mostra na internet o que ela quer mostrar. É realmente o palco dela. Ela não vai mostrar ela no dia a dia ali chorando, sofrendo, às vezes passando alguma dificuldade. Ela vai mostrar os resultados bons que ela teve. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, a gente compara o palco do outro com os nossos bastidores. E a gente não pode comparar o palco do outro com nossos bastidores. A gente tem que pensar que a gente tem que ser melhor que nós mesmos. Nossa. Eu tenho que ser melhor que eu amanhã, não melhor do que o outro.
Nossa, muito legal. E Elia, você já foi desorganizada financeiramente? Eu já fui muito desorganizada. Eu falo assim que eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser disciplinada com o tempo. Hoje em dia eu me considero uma pessoa disciplinada, mas por questão de pegar minha agenda mesmo, anotar as coisas e ficar me vistoriando. Porque muitas vezes eu já me vi em um cenário que eu fui desorganizada, que às vezes eu não consegui me planejar tão bem. E a gente aprende com a dor. E aprender com a dor é muito mais difícil. Muito mais difícil do que aprender com o outro, né? Com aquilo que o outro está nos passando, nos vai aliviar dor, tempo e dinheiro. E assim, já teve alguma situação que você falou assim, de algum cliente? Eu sempre fico pensando em situações que às vezes é a situação que alguma pessoa que está nos ouvindo já tenha passado. Já teve alguma situação que você pensou assim, meu Deus, essa pessoa aqui não tem salvação? Já aconteceu? Ou toda situação tem salvação, só vai dar um pouco mais de trabalho? Toda situação tem salvação, mas a pessoa tem que querer mudar também. Não adianta ela buscar um consultor financeiro, buscar uma ajuda, ou então tentar buscar conhecimento e não estar disposta à mudança. Ela tem que colocar em prática aquilo que ela escutou, aquilo que ela aprendeu. Se ela não colocar em prática, ela não vai ter resultados. Isso é com qualquer pessoa e qualquer coisa. Muito legal. E Elia, a gente vai falando e a gente fala muito para empresário. E a gente vê o pessoal, assim, muito engajado em construir a empresa, fazer a empresa crescer e deixar algumas coisas da sua própria pessoa física desamparada, né? Então, assim, às vezes, o fato da pessoa física não estar organizada prejudica esse crescimento da empresa, porque ela vai precisar tirar dinheiro ali mais rápido e tudo. Como que, de maneira assim mais prática, como que uma pessoa que quer abrir um negócio, tem alguns checklists que ela poderia fazer que protegeria a sua pessoa física para ela poder abrir um negócio? Como nós falamos lá no começo, é saber separar o que é a empresa da pessoa física. Porque a maioria das pessoas mistura. E não adianta você misturar. Se você misturar, ou sua vida financeira vai ficar desorganizada, ou a empresa vai ficar desorganizada. Como é o caso de muitas pessoas, que às vezes começa a pegar o recurso da empresa e colocar na sua vida pessoal. E às vezes a vida pessoal da pessoa está indo super bem e a vida empresarial dela super mal. Ou o inverso. Muito legal. E quando a gente vai falando assim de pegar um recurso, a gente também tem as opções dos empréstimos. Empréstimo, dívida, a gente sempre tem um viés negativo e olha, meu Deus, estou endividado, estou entrando em uma situação que talvez seja difícil de sair. Existe algum tipo de endividamento que seja interessante para a pessoa? Que seja, assim, a gente sabe que tem o endividamento imobiliário, às vezes tem financiamento de carro. Então, assim, tem, fora esses, né, que são os principais, assim, o endividamento imobiliário que ela vai adquirir ali para comprar um imóvel. Existe algum tipo de endividamento que é interessante para a pessoa poder construir o patrimônio dela? Porque a gente vê hoje Selic 15%. Se a taxa básica é 15%, os bancos vão estar com uma taxa até mais alta do que esse valor. Existe algum tipo de endividamento ou situação que é interessante para a pessoa contrair? Tem alguns financiamentos, tem alguns endividamentos que nem sempre são ruins, que às vezes é bom para a pessoa. É a questão do cartão de crédito. Se você souber usar o cartão de crédito com sabedoria, o cartão de crédito talvez seja algo muito bom para você. A questão do cartão de crédito é você talvez comprar ali parcelado. E tem muitos cartões que às vezes não tem taxa de juros mensais, como a gente encontra diversos bancos com taxa de cartão zero. E a pessoa consegue comprar parcelado. Quando ela realiza esse parcelamento, por causa da inflação, esse bem que ela comprou ali parcelado, no mês que vem, se ela pagar o mesmo valor sem juros, se ela fosse pagar o mesmo valor que ela fosse pagar no à vista, ela vai pagar mais barato, porque teve o impacto da inflação. Então, se ela vai pagar o mesmo valor, ela vai acabar pagando menos. Então, esse endividamento talvez faça sentido. Mas a pessoa ela tem que saber que ela está gastando a quantidade certa dentro do orçamento dela. Não é aleatório Não também. é aleatório. Ela saber o que ela pode gastar ao mês.
Interessante. E aí, esses outros endividamentos, realmente, eles são mais mesmo para poder tampar algum buraco e acaba não sendo tão interessante quando é para outros bens de consumo, esses que vão ter taxa de juros. A gente tem que entender qual tipo de endividamento que a pessoa está realizando. Às vezes, a pessoa ela está endividada, um exemplo. E ela está com juros altíssimos ali e não compensa para ela continuar com aquela dívida. E às vezes é mais fácil para ela, mais barato, ela adquirir um outro tipo de endividamento com taxas mais baratas para ela pagar aquela outra dívida dela. Entendi. Então, ela troca um crédito mais caro por um crédito mais barato. E assim, e tem como fazer isso? Tem como ela realizar um empréstimo, algo assim, que ela consiga pagar aquela dívida e ficar com a dívida um pouco menor. Nossa, Mas ela tem que fazer um planejamento para saber o que ela vai pagar mensalmente e adquirir uma dívida que ela realmente faça o compromisso e que ela consiga cumprir. Entendi. Porque senão ela vai acabar ficando com ela vai acabar sujo, fazendo né? uma bola de neve novamente. E a questão da reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é até mais importante antes de você começar a quitação de dívidas. Porque se você não tem uma reserva de emergência e começa o processo da quitação de dívidas, e durante esse processo acontece algum imprevisto, você começa a fazer uma bola de neve novamente. Às vezes você entra em um caos, tem que adquirir crédito caro novamente e acaba entrando em uma bola de neve. É você se planejar para poder não ter imprevisto no decorrer do caminho. A reserva de emergência ela serve exatamente para isso, para te proteger em situações financeiras inesperadas. Nossa, muito legal, porque às vezes a preocupação tá ali, não, vou quitar a dívida, mas às vezes esse no caminho não é o melhor, né? Porque tem todos esses imprevistos que pode acontecer. E isso é um dos mitos que a gente até tem na nossa cabeça, né? E nós temos vários pensamentos limitantes que foram trazidos, assim, dos nossos pais, do nosso ambiente familiar, dessa falta de conhecimento financeiro que a gente adquiriu na infância. Tem alguns mitos que os clientes que seja mais comum, assim, alguma mentalidade mais comum que as pessoas chegam para você na hora do planejamento? Tem muitas pessoas que têm a mentalidade de deixar o dinheiro na poupança. Nossa, A questão, muitas pessoas. E tem pessoas que ainda acham que poupança é investimento. E realmente não é um investimento. E a pessoa coloca o dinheiro ali por tradição. Por, às vezes, os pais falarem que é bom colocar o dinheiro na poupança, que é uma forma de investimento. A pessoa cresce com aquela crença. Fica com medo de colocar o dinheiro em outro local. Nossa. E quando a pessoa, às vezes, coloca o dinheiro na poupança, às vezes ela tem o mesmo risco de crédito que ela colocar o dinheiro em um CDB, que é um investimento de renda fixa. É o mesmo risco de crédito. Só que no CDB ela pode ter uma rentabilidade um pouco melhor. Nossa, eu achava que essa questão da poupança, ela era mais comum em pessoas, assim, mais velhas, tipo assim, 60, 70 anos. Não tem muitos jovens que ainda colocam o dinheiro na poupança. Gente, que curioso. E esse é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Você percebe que o jovem, ele tá mais preocupado com as finanças atualmente, ou são as pessoas, eu falo jovens assim, as pessoas de 18 a 30 anos, ou se são pessoas assim um pouco mais adultas, né? Então assim, a partir dos 30, 35 que tá mais preocupada com esse aspecto. Tem muitas pessoas muito jovens que já têm a mentalidade mais avançada e pensam realmente em buscar conhecimento, pensam em investir. Mas eu vejo que muitos jovens, às vezes, quer a questão do imediatismo que nós falamos. Quer o dinheiro de imediato e quer assumir muitos riscos. Ele pode, sim, assumir muitos riscos, porque ele é mais jovem, mas ele tem que fazer isso com consciência. Não é você pegar todo o seu dinheiro e colocar em um investimento. Às vezes, um investimento arriscado que você não conhece. Porque o primeiro de tudo é você conhecer o que você está fazendo. Não tem como você pegar uma pessoa, chegar em você e falar que o investimento é bom e você ir lá e colocar todo o seu dinheiro nele porque a pessoa teve um retorno financeiro com aquele investimento. Com aquele investimento. E assim, na minha visão, a parte de finanças ela é muito mais psicológica do que
financeira mesmo, assim, do que mais e menos. Então, assim, é a pessoa ter esse controle emocional, controlar essa ansiedade, saber que o retorno não vai ser do dia para a noite. Tem também que lidar com essa questão de resultados, igual, por exemplo, esses joguinhos que tem, né? Ah, você coloca 10 e te volta 20. Gente, essa conta não fecha. Então, assim, é esse aspecto psicológico mesmo que precisa ser controlado para a pessoa conseguir dar tempo ao tempo e fazer as ações necessárias para poder colher aqueles resultados. E a questão também da falta de educação financeira. Como a gente estava falando, que as pessoas às vezes não recebem educação financeira e acaba acreditando em qualquer promessa de dinheiro fácil. Nossa, e isso a gente pensa que não, porque às vezes o ambiente que a gente convive, talvez a gente não veja, mas quando a gente vai para outros ambientes, a gente consegue perceber assim que as pessoas, elas realmente não têm esse conhecimento. Então, assim, já que a gente não teve isso na infância, na escola, a gente tem que buscar pela gente mesmo, na internet, concursos, e você produz conteúdo no seu Instagram, né? Exatamente, eu faço produção de conteúdo tanto de educação financeira quanto de investimentos. Tenho conteúdos mais técnicos e menos técnicos. Porque a gente tem que ir para um lado que você consegue entender o técnico também. A parte mais técnica também é importante. Igual a questão da taxa Selic que a gente estava falando. Tem a questão do Boletim Focus. Tem muitas pessoas que não sabem o que é o Boletim Focus. O Boletim Focus é um documento que ele é feito... São projeções feitas por mais de 100 instituições, onde você enxerga a projeção tanto da taxa Selic, quanto da inflação, quanto do câmbio. E você consegue tomar decisões financeiras mais assertivas quando você sabe essas projeções. Porque se você tem a visão que a taxa ela vai subir ou que ela vai cair, você consegue entender o que você vai fazer com os seus investimentos ou com a sua vida financeira. Exato. Nossa, faz muito sentido. E aí, você falando dessa projeção, me veio que recentemente a gente teve aí o anúncio da taxação dos Estados Unidos. Isso pode afetar a gente nesse âmbito financeiro de juros? O mercado exterior, ele afeta o Brasil. Não tem jeito. Tem pessoas que falam assim, não afeta, política não afeta, tudo afeta. O câmbio, ele afeta a taxa Selic diretamente, porque quando a gente tem, por exemplo, dólar muito alto, a gente tem um consumo, por exemplo, um celular que veio de fora e a gente pagou em dólar, tem um impacto na nossa taxa Selic também. Então, porque a gente tem um impacto através do câmbio, através de tudo. Nossa, e isso também vai afetar a gente bastante, porque vai pressionar esse consumo, que vai pressionar a Selic e vai fazer todo o mercado mexer, né? Sim, a economia, ela é um todo. Igual a taxa Selic, ela é influenciada pelo gasto do governo, ela é influenciada pelo câmbio, ela é influenciada pela inflação. Então, a economia, ela é um conjunto, não é uma coisa sozinha. E aí, como afeta tudo, isso vai afetar. Ter o planejamento ajuda você a saber para onde ir à medida que essas situações vão se apresentando. É a questão do conhecimento. Se você tem um conhecimento certo, você não se apavora em certos cenários. Você entende que certos cenários você tem oportunidade, certos cenários às vezes você tem que parar e refletir, não tomar decisões. Não, e não tomar uma decisão também é uma decisão, uma decisão relevante em alguns cenários, né? Às vezes fala assim, não, é melhor eu esperar e não fazer nada. Às vezes é muito melhor do que você sair agindo, porque às vezes eu vejo que essa ansiedade faz as pessoas sentirem que elas precisam tomar uma decisão ou fazer uma ação que nem sempre é correta. Nem sempre é correta e nem sempre elas sabem por que estão fazendo aquilo. É o efeito manada. As pessoas todas vão para um lado e você fala assim, eu vou também. E não é assim. Você tem que, às vezes, olhar para o lado oposto e tomar decisões diferentes para você ter um retorno financeiro, para você conseguir ter algum resultado. Nossa, muito, 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 muito interessante, porque a gente vê que essas ações, assim, elas são de fato importantes. E, Elia, a gente teve, assim, um período ali de pandemia, de vários cenários que foram acontecendo, que foram bagunçando a nossa economia, e eu vi que
aconteceu bastante, né? Infelizmente, a gente teve várias mortes e teve várias pessoas que foram recebendo heranças e dívidas e um monte de coisa. E essas pessoas não sabiam muito ali o que fazer. Esse processo de receber um dinheiro do nada. Então, assim, recebi um dinheiro aqui, uma herança, alguma coisa, uma indenização que eu não estava esperando. E eu não sei o que fazer. Qual é a minha ação naquele primeiro momento? É não agir, é colocar esse dinheiro em algum lugar, é procurar um especialista. Se acontecer um fato assim inesperado, tipo assim, entrou um dinheiro que eu não estava esperando, o que eu faço agora? Se a pessoa não tem conhecimento nenhum, ela tem que buscar um profissional. Uhum. É a mesma questão da pessoa ganhar no Big Brother, na loteria. E a maioria dessas pessoas que ganham na loteria, que recebe algum prêmio de algum reality que participou, essas pessoas acabam perdendo esse dinheiro ao longo do tempo, porque elas não sabiam o que fazer com o dinheiro e acabam gastando tudo. Não tem um planejamento. Então, se a pessoa não tem conhecimento, às vezes não tem interesse em buscar o conhecimento, é mais interessante ela buscar um profissional que consiga orientá-la da maneira correta. E não sair gastando à toa. Não sair gastando à toa. Não, porque você até falou do Big Brother, eu lembro de ver várias notícias de vários participantes que ganharam um prêmio e hoje não tem nada, assim, do prêmio mais, assim, perderam tudo. E até também um ponto interessante dessas situações é que as pessoas têm uma percepção, não que esteja errado, mas também não está certo, de que determinado valor é muito dinheiro e não vai acabar. Então, por exemplo, esses prêmios são de R$1 milhão. Não, R$1 milhão é muito dinheiro. Eu concordo, é muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, também, dependendo da forma que você for gastar, não é muito dinheiro. A gente está aqui em Goiânia, um apartamento, dependendo do bairro, já custa 500 mil. Já foi metade desse dinheiro. Então, essa percepção também, ela é importante. Com certeza, a pessoa tem que ter um entendimento. É a mesma questão da pessoa conseguir fazer muito com o pouco que ela tem. A questão do frentista que você falou que conseguiu ficar milionário investindo. E outra pessoa que às vezes tinha um patrimônio muito alto, acabou com aquele dinheiro todo. E assim, a internet também faz a gente perder essa distorção, porque assim, até então a gente não via muito essa questão assim de riqueza, assim, eu pelo menos que sou do interior, assim, era uma coisa mais limitada, a gente não tinha acesso, não via as pessoas assim, isso daqui existe. Então, a minha percepção de rico era diferente de hoje, com internet, morando na capital. Então, assim, a gente tem que pensar que o dinheiro, ele é limitado sim. Uma hora ele vai acabar. Então, tem que ter esse cuidado ali para não gastar demais. Mesmo você tendo muito. E ter também a mentalidade de construir mais sempre. E a questão também da construção de patrimônio e você gerar renda passiva. Porque com a renda passiva e através dos investimentos, você consegue, às vezes, suprir as suas necessidades. Uma pessoa que teve uma herança, pessoa que recebeu um prêmio, se ela souber aplicar da maneira correta, ela consegue construir o patrimônio dela e gerar renda passiva através disso. E não precisar trabalhar efetivamente para se sustentar. Para se sustentar, trabalhar apenas por prazer, por questão de por questão de não por questão de necessidade, mas porque ela realmente quer trabalhar por propósito. E o propósito, e quando você trabalha com propósito, você consegue até gerar mais valor e às vezes até mais dinheiro, porque você tá ali não só pelo dinheiro em si, você tá por algo muito além, né? Então, quando a gente percebe, a gente vê as pessoas trabalhando por propósito, elas têm um retorno muito maior sobre isso do que o próprio dinheiro. Exatamente. É a questão da pessoa tomar muito cuidado com o padrão de vida, como nós falamos. Porque às vezes a pessoa fica tão fixada no padrão de vida que ela começa a trabalhar mais para ela ganhar mais. E ela fica num círculo vicioso. Ela fica estagnada, ela tem que trabalhar, fica mais estressada, não consegue aproveitar a vida para poder manter um padrão de vida. E o padrão de vida, às vezes, está acabando com a vida dela. Ela tem que tomar muito cuidado com isso. Ela tem que pensar que qualidade de vida também é importante. Você ter tempo também é importante. Nossa, você falou uma frase para mim que é crucial. Às vezes o padrão de vida tá acabando com a sua vida. Exatamente. Nossa, gente, é muito forte. Porque tem muitas pessoas que trabalham mais exatamente para poder manter um padrão que não está deixando ela feliz.
E ela nem percebe, né? Porque não tá percebe. ali naquela roda ali de ansiedade. Ai, preciso pagar o carro, preciso pagar o apartamento. Aí quando ela começa a ganhar mais, ela fala assim, não, eu vou comprar um apartamento melhor, vou comprar uma casa melhor, vou comprar um carro melhor. E ela continua nesse círculo, não consegue sair. Nossa, exata. Nossa, faz muito sentido isso. E assim, é parar e refletir e se conhecer. Tipo assim, por que eu quero isso? É por mim mesmo? Assim, será que realmente vale a pena? E ter tudo isso, trabalhar tanto por isso? É você olhar se é realmente o que você quer. Tem pessoas, às vezes, não sabem o que ela realmente quer. E está fazendo isso pelas outras pessoas. Às vezes ela quer um apartamento mais bonito só para poder mostrar. Para poder mostrar. Que tem um apartamento mais bonito e vai sacrificando a sua vida em busca de algo, de manter um padrão que não é o padrão. Nossa, isso é muito forte. Às vezes troca momentos que são importantes, momento com a família, momento com os amigos, por questão de realmente padrão de vida, questão de querer mostrar o que ela não pode. E assim, eu sempre penso no dinheiro como uma ferramenta e não como algo além, sabe? Porque assim, a ferramenta para você poder fazer as coisas, para você ter liberdade, conhecer lugares e assim, ficar preso nisso assim, só para poder mostrar, eu acho que realmente é uma vida vazia e sem sentido. Na minha concepção, assim, na minha visão do dinheiro, né? Que o dinheiro, ele tem, para mim, ele tem que vir para poder trazer mais sentido para aquilo que eu gosto e não para me prender a algo. Você tem que enxergar o dinheiro como algo para trazer liberdade, para trazer segurança. E não algo para ser ruim na vida dela. Exato. E assim, até para ela conseguir lidar mediante tudo aquilo que pode acontecer na nossa vida, né? Uma doença, uma pressão do mercado, igual, por exemplo, está acontecendo agora. Para você não ser tão impactado por tudo aquilo que é externo. Então, por exemplo, a taxa de juros subiu. A taxa de juros caiu. Aconteceu uma taxação ali. Então, assim, é para você ter uma proteção, para você ser menos afetado pelo externo e ter mais calma para poder conduzir a vida e tomar suas decisões. Exatamente. Nossa, muito legal. E já teve algum cliente, alguma consultoria assim que você ouviu algum conselho que você nunca imaginou que ouviria? Questão de... Assim, algum conselho financeiro que você pensou assim, nossa, eu nunca imaginei que isso daqui faria sentido. Assim, algum conselho estranho sobre finanças. Eu penso que é a questão de... Porque cada pessoa tem uma situação diferente, uma situação financeira diferente. E, às vezes, a gente quer muito ficar robotizado ali, fazer um planejamento muito certinho. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente trabalha com sonhos também. E a gente tomar cuidado com isso. Às vezes, não é só questão de você ficar ali fixado nos números, fixado nos investimentos. É você olhar também para os sonhos da pessoa. É a questão que a gente estava falando de uma casa. Às vezes não é o momento certo da pessoa adquirir uma casa, mas com o planejamento, às vezes, seja interessante para ela adquirir uma casa. E assim, a gente teve uma época que a gente viu esse hype de muita gente falando assim, não compre, alugue. E assim, hoje a gente vê que esse discurso já deu uma caída. Você tem alguma opinião sobre esse assunto, assim, sobre comprar ou alugar? Eu penso que é aquela questão que eu te falei sobre não existir receita de bolo. Nada que funciona... Nada vai ser. Mas, nada vai ser igual para todo mundo. Às vezes é interessante para uma pessoa ter um carro e para outra pessoa não ter um carro. Às vezes, muitas das vezes, não é questão só de juros, não é questão só de um financiamento, não é questão só de olhar os números, é questão de sonhos. É questão de sonhos. Nossa, faz muito sentido. Porque assim, o que eu percebo às vezes? Tem as pessoas que elas não conseguem olhar esses parâmetros e elas só pegam alguém ali da internet falando assim, não, o melhor é não comprar. O melhor é alugar. Só que a pessoa não analisou nada, não analisou a vida dela, não analisou o local que ela mora, os gastos que ela tem para poder tomar essa decisão. Ela só ouviu e falou, não, então comprar é ruim, não vou comprar. E às vezes, Sene, tem uma pessoa assim que ela é totalmente indisciplinada com o dinheiro, ela não quer buscar conhecimento, ela não vai buscar conhecimento em nenhum profissional. E se ela não fizer um financiamento, que às vezes é ruim para ela,
e às vezes a taxa está muito alta, ela não analisou, às vezes não é um bom negócio, se ela não fizer esse financiamento e não pagar, ela vai gastar esse dinheiro com outras coisas. E talvez para ela seja mais interessante ela adquirir uma dívida mais cara, comprar algo pagando mais caro, mas que ela vai ter um bem ali na frente. Nossa, é verdade, porque tem gente que se tiver o boleto para pagar, vai conseguir pagar. Vai conseguir pagar. Então, são situações que a gente não pode opinar e falar assim, é certo e é errado para todo mundo. Uhum. Às vezes, o que é certo para mim, que entendo muitas coisas sobre finanças, sobre investimentos, não seja o correto, não seja mais adequado para outra pessoa que não tem esse mesmo entendimento. E aí, porque assim, eu sempre pensava nesse sentido com relação à consultoria financeira e a análise de que você iria pelo viés do que é o mais certo financeiramente falando. Mas não, então assim, é o mais certo para aquela pessoa, do que ela vai conseguir executar, mesmo que financeiramente não seja bom. Sim, tem pessoas que não vai ter interesse em fazer uma consultoria, não vai ter interesse em buscar um conhecimento. Principalmente pessoas, às vezes, com idade mais elevada, ela ainda tem a mente muito fechada para muitas coisas de investimentos, para diversas coisas sobre finanças. E não tem como eu opinar em muitas coisas na vida dela. Às vezes tem coisas que para ela vai ser melhor fazer de determinada maneira. Determinada maneira. E assim, a gente foi falando muito sobre conhecimento. E você comentou que vai lançar um curso. Que curso é esse que você está fazendo para poder lançar pra gente? Esse curso se chamará Investidores de Sucesso. É um curso onde eu vou ensinar desde a parte de mentalidade até a parte de organização financeira e investimentos em si. Primeira coisa é a mentalidade da pessoa. Mentalidade, destruir crenças de escassez, construir crenças que vão levar ela para outro patamar. Questão da organização financeira, do planejamento financeiro. E depois a parte dos investimentos, que eu vou fazendo por etapas. Vai ter a parte de introdução aos investimentos, que é tão importante para a renda fixa quanto para a renda variável. E depois eu vou aprofundando nos módulos dos próprios investimentos. Nossa, vai ser bem completo, Vai ser bem completo. E você já tem data de lançamento? Eu vou estar lançando em setembro. Vou lançar por módulos. Primeiro serão os módulos de mentalidade e organização financeira. Depois de introdução aos investimentos. E depois, no decorrer dos meses, eu vou lançando dos investimentos em si. Nossa, vai ser muito completo. Nossa, eu já quero fazer, porque, assim, conhecimento, finanças, assim, é algo que cerca a vida da gente em todos os aspectos. Então, a gente tem que estar atento, né, para poder aproveitar o máximo que tem. E as pessoas que querem te encontrar no Instagram, nas redes sociais, elas te encontram como? Qual o seu arroba? O meu arroba é Elia Bruna Cabral. Eu vou estar passando para você colocar na legenda certinho para o pessoal estar seguindo. E consegue me seguir também nas outras redes sociais. Eu faço um trabalho também no YouTube, no TikTok. Nossa, depois bem amplo. Depois você me passa e eu coloco aqui nas descrições. Tá bom. E uma das coisas que eu sempre pergunto para poder, assim, fechar os episódios é: qual dica, assim, você dá para as pessoas, assim, se a pessoa sair desse programa, desse bate-papo que ela ouviu a gente tendo aqui hoje, com essa informação em mente, ela vai transformar a vida dela. Você teria alguma dica nesse sentido para poder deixar para as pessoas? Buscar conhecimento e ter constância na sua vida, independente do que for. No decorrer do caminho vai surgindo dificuldades, vai surgindo desafios e a gente não deve desistir em meio aos desafios. A gente tem que ir passando todos os obstáculos. Você busca conhecimento e tem essa resiliência, você consegue alcançar tudo que você se propõe ali, porque você vai estar no caminho e não vai desistir no meio dele. Mesmo sem vontade, você tem que ter uma constância. É a mesma questão de você ir na academia. Ai, gente. Nem todos os dias a gente está disposto a ir na academia. Mas aí você fala assim, eu vou porque eu fiz um compromisso comigo mesmo. E nas finanças da mesma forma. Você fez um compromisso com você, então você tem que seguir esse compromisso. E esse compromisso consigo mesmo, às vezes ele é muito mais difícil do que o compromisso com o terceiro. Porque eu percebo isso, por exemplo, no aspecto da academia. Quando eu falo assim, não, hoje eu vou treinar. E aí, se eu for sozinha, provavelmente eu não vou. Mas se tem se eu vou com alguém ou se eu vou com o personal, eu não desisto. Então, assim, é honrar você mesmo como se você honra um terceiro.
Exatamente. Porque, pelo menos assim, pra mim, quando o compromisso é comigo mesma, eu sou muito mais flexível. E a gente não deveria ser, porque a gente é a pessoa mais importante. A pessoa mais importante. Mais interessada naquilo. A gente tem que ter um compromisso consigo, tanto na vida financeira, quanto na vida pessoal, na saúde. Então, tudo é um conjunto. É a gente tentar... Não tem como ser perfeito em todas as áreas. Tem momentos das nossas vidas que a gente vai ficar mais dedicada em uma área do que em outra. Mas é a gente buscar esse equilíbrio. Falar assim... Estou mais pro lado profissional agora. Mas eu também preciso dedicar a minha família. Também preciso dedicar a minha vida financeira. Também preciso dedicar a minha saúde. E é estar atento para poder fazer esse equilíbrio, né? Porque... Não é que você não vai dedicar, tipo assim, você vai estar em algum momento, mas assim, não vai ser para sempre, vai ser só algum momento. Mas se você não estiver atento também, às vezes você desequilibra outras tudo áreas caindo da na sua vida. Volta e você nem tá percebendo, nem tá vendo. Sim. Nossa, muito legal. Gostaria muito de agradecer a sua presença, de ter vindo aqui conversar com a gente, de trazer todo esse conhecimento. Eu tenho certeza que foram ensinamentos que muitas pessoas não tinham acesso, não tinham conhecimento, por falta de pessoas estar falando assim de maneira bem simples. Então, assim, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Vocês podem estar me acompanhando também nas redes sociais, que eu pretendo trazer muito conhecimento ainda para vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.